Sono é bom, a morte é melhor, mas nunca ter nascido é o melhor de tudo. Estas linhas encerram um poema do século XVII do escritor alemão Heinrich Heine. A obra A Morte e o seu irmão Sono compara estes dois estados e sugere que, sempre que adormecemos, experimentamos um pouco da morte. Enquanto dormimos, espertamos o vazio e sentimos por breves instantes como seria deixar de existir. Para alguns, pensar no sono como um ensaio para a morte pode ser perturbador, mas quando a cabeça toca na almofada todas as noites, para onde vais? Exatamente. Esta proximidade com o nosso estado final pode assustar alguns, enquanto para outros traz conforto, como uma pequena fuga. Pensa no momento em que te sentiste profundamente envergonhado ou passaste por um período de stress, dor ou luto. Quando adormeces, ficas livre do que te atormenta, nem que seja por algumas horas. Surge a sensação de que, ao fechar os olhos, colapsas para dentro de ti, encolhendo tanto que desapareces por completo. A morte, claro, é definitiva e por isso é impossível saber como se sente. Mas podes ter a certeza de uma coisa: os teus problemas e preocupações não te seguem para o além, se ele existir. Na libertação da morte, estarias livre. No entanto, há algo na morte. Ela deixa marcas. As pessoas que amas sentiriam a tua ausência. Momentos embaraçosos ainda seriam lembrados, mas existe uma terceira opção. Não é temporária como o sono, nem deixa dor para trás como a morte. Se estás a ver este vídeo, é provável que já tenhas flertado com essa terceira opção, o desejo de não existir. O que é exatamente este sentimento? Em que difere da morte e o que nos pode ensinar sobre a vida? O desejo de não existir é mais forte do que o desejo de morrer. Não existir significa que todos os vestígios de ti, todas as marcas que deixaste no mundo seriam apagadas. Ninguém alguma vez teria sabido que exististe. Todas as tuas conquistas desapareceriam juntamente com os seus fracassos. Morrer ainda deixa memórias. Não existir apaga tudo o que foste e tudo o que és. Apesar de ser uma ideia intensa, este desejo costuma ser passageiro, muitas vezes impulsivo. Surge num instante, geralmente quando a vida não está a correr bem, talvez após um término, uma perda, ou simplesmente um daqueles dias em que tudo parece cair em cima de ti ao mesmo tempo. Olhas para a lista de problemas à tua frente e a fantasia de desaparecer lentamente parece mais atraente do que enfrentá-los. Embora raramente se fale disso, arrisco dizer que a maioria das pessoas já desejou não existir em algum momento. Será que este desejo serve a algum propósito? Por que é que às vezes parece tão esmagador? A própria palavra desejo descreve uma vontade intensa por algo que não se tem. Vai além das necessidades básicas como comida ou água. Desejar algo é, de certa forma, ser seduzido por isso. Veja o objeto do desejo mesmo à tua frente, mas ele está sempre fora de alcance. O desejo de não existir é frustrante porque, ao contrário da fama ou da fortuna, não existe qualquer possibilidade real de concretizar. Tu existes, sempre exististe, nem mesmo a morte pode mudar isso. Por isso, este desejo nunca pode ser satisfeito. Não nasce de uma crença lógica ou coerente. Muitas vezes não é falado por estar próximo do suicídio, mas são coisas diferentes. O desejo de não existir não tem os resultados concretos do pensamento suicida. Não existir é impossível. O suicídio, infelizmente, não é. Mesmo assim, este sentimento pode ser muito intenso. Se pensares demasiado nele, pode levar rapidamente a um estado mental perigoso. Se este desejo se tornar avassalador, é importante procurar ajuda profissional. A terapia continua a ser uma das melhores ferramentas para quem luta com a saúde mental. Para muitas pessoas, porém, a ideia de nunca ter existido funciona como um mecanismo de sobrevivência. Oferece um alívio temporário do peso da vida, ajuda-nos a sair do centro da nossa própria experiência.
Ao imaginares um mundo sem ti, percebes como muitos problemas são pequenos se as probabilidades tivessem mudado ligeiramente. Não estarias aqui e nada disto importaria. Então, por que te aflige tanto? Se sentes conforto ao imaginar a tua não existência, talvez valha a pena explorar o niilismo. O niilismo separa o significado da realidade, aplicado ao eu do ponto de vista nihilista. Tecnicamente, já não existe. Durante a tua vida, não existe um eu coerente e permanente. À primeira vista, isto pode assustar, mas não tem de ser assim. No extremo oposto, há filosofias que colocam o eu no centro de tudo. Para Descartes, o pacto de pensares prova que existes. Tudo o resto pode ser posto em causa. A maioria de nós vive com esta sensação de eu contínuo. Penso, logo existo. Está profundamente enraizado no cotidiano. Mas existir constantemente sem pausa pode ser exaustivo. E quando o sono falha, quando até os sonhos nos obrigam a continuar a existir, a vida pode tornar-se intensa demais. Estar vivo pode ser cansativo, mesmo quando não estamos ocupados. Especialmente quando estamos sobreestimulados, o desejo de não existir começa a surgir. Pensa numa festa ou num encontro familiar, rodeado de pessoas que mal conheces. Tens de estar sempre ligado a representar a tua existência. Para uma pessoa introvertida, isso pode ser drenante e dá vontade de desaparecer. As redes sociais intensificam ainda mais isto. Mesmo quando sais, continua a existir online. És observado sem saberes. E aquilo que publicas molda essa percepção. Não basta existir, tens de existir da melhor forma possível. Esta é a existência base que nos é exigida todos os dias. Na família, na escola, no trabalho e também na relação conosco próprios, no diálogo interno constante. Às vezes não são os outros que nos cansam, somos nós. O desejo de não existir é muitas vezes o desejo de escapar de nós próprios. A mente pode parecer uma prisão, os pensamentos tornam-se insuportáveis, não podemos fugir da nossa própria cabeça. Quando a vida se torna pesada, luto, separações, desemprego, responsabilidades, este desejo torna-se mais comum do que admitimos. Precisamos de retirar a vergonha de admitir que por vezes existir cansa. Não é que não queiras estar aqui, é que desejas nunca ter estado. É um desejo de silêncio, de descanso, de paz, até dos próprios pensamentos. Este desejo nunca pode ser totalmente satisfeito, mas os sentimentos que lhe estão associados podem ser recriados temporariamente. Através do tédio constante, da atenção plena, da meditação. Fechar os olhos, acalmar a mente e desligar. Algumas pessoas recorrem a substâncias para atingir esse estado. É um atalho perigoso e insustentável. Talvez o verdadeiro alívio venha de aprender a existir com menos peso. E quando regressas a ti, não voltas em queda. Voltas mais calmo, mais preparado para continuar. Porque existir é pesado, mas também é tudo o que temos.